Cara, não para de aparecer pra mim na timeline do meu Instagram, do TikTok, as imagens daquela menina que acabou se acidentando naquele... Não foi acidente, né, galera? Foi uma tragédia aquele bagulho lá do Hope Jump, né, cara? Aqui nesse clipe aqui tem, tipo, os 10 maiores esportes. Deixa eu ver aqui, ó. Top 10 esportes mais perigosos do mundo. Você teria coragem? Quase todos os esportes envolvem algum tipo de risco, que também ajuda a tornar as coisas mais interessantes. Mas se você é aquele atleta de final de semana, adepto de modalidades esportivas mais normais, nem mesmo seus maiores... Cara, parkour é um bagulho, os caras são malucos, né? Tem o Tadala Fila, cara, que é a coisa mais ridícula ver ele fazer parkour, né, cara? Mas dá um desespero vendo os caras, tipo, vídeo de parkour. Uma época tava só na minha timeline, só aparecia esse bagulho de parkour. Chegam perto do risco que a galera dos esportes radicais corre, por livre e espontânea vontade. Pois é, esse eu quero saber, e no vídeo de hoje você vai conhecer os esportes mais perigosos do mundo. E se você ainda não segue o canal, eu acho... Porra, cara, não começa o vídeo nunca, cara, só todos... 10ª posição, Street Lug. Apesar do que você possa estar pensando, esse não é o esporte mais perigoso dessa lista. Pelo contrário, é bem seguro comparado com os outros que estão nessa lista. Deve ser um pouquinho difícil de acreditar, né? O lance aqui é encontrar morros com estradas muito bem asfaltadas para descer em alta velocidade usando uma prancha de lug. O Street Prancha de lug? Mas que velocidade será que pega isso daí, gente? O lug surgiu nos Estados Unidos lá nos anos 70 e lembra um pouco as corridas. Cara, eu só andava de skate assim, né? Sentado ou deitado em cima da prancha, que eu tinha medo de descer uma ladeira em pé. Inclusive, quebrei meu tornozelo andando de skate. De carrinho de rolimã, que costumavam fazer muito sucesso com as crianças brasileiras. Mas, enquanto os carrinhos de rolimã atingem velocidades por volta de 50 km por hora. Pô, não sabia que o carrinho de rolimã... É exatamente isso daí. Na minha época, isso daqui se chamava carrinho de rolimã. Só que ele tá dizendo que isso daí é uma prancha de hang, sei lá o nome disso aqui, cara. Mas parece um carrinho de rolemã. Que parece um carrinho de rolemã, parece. Só que ele tá dizendo que, olha só, eu não sabia que alcançava 50 km por hora. Um carrinho de rolemã já faz um estrago. Um carrinho de rolemã já faz um estrago. Eu sei de gente que já se machucou feio, carrinho de rolemã. Mas eu acho que matar não mata, né? Pranchas de lug chegam facilmente a 80 e algumas vezes até 100 km por hora. Pois é, como só é possível praticar o Street Lug em ruas asfaltadas. É Street Lug o nome. O nome do esporte é Street Lug. Quem nunca perdeu a tampa do dedão andando de carrinho de rolemã, ou andando de skate, ou jogando bola? Cara, quem nunca perdeu a tampa do dedão não teve infância. Não teve infância. E desertas, os participantes do esporte precisam pedir autorização das prefeituras para usar as ruas e terem certeza que nenhum carro estará circulando no local escolhido. Acidentes não são comuns nesse esporte. No entanto, quando alguma coisa acontece, mesmo com todos os equipamentos de proteção, os atletas costumam se machucar e se machucar bastante. 9º. O negócio vai mais de 100 km por hora, cara. Mais de 100 km por hora. Meu amigo, manda mais vídeo novo no seu Insta. Mandei hoje, saiu agora. Longboard Downhill. Inspirado no skate, o longboard downhill é praticado com um tipo de skate... Tipo, agora o cara em pé. É a mesma parada, é a mesma street hang do outro street bagulho da coisa, só que agora em pé, né, meus amigos? Mais longo e mais estável que o skate comum. Essa estabilidade é muito necessária, pois ele é usado para descer estradas em alta velocidade. E quando eu digo alta velocidade, eu tô falando de 120 km por hora, é isso aí. O quê? Cara, 120 km por hora, cara. Tu já viu uma batida, um acidente de carro ou de moto a 80 km por hora, o estrago que vai? Imagina o cara a 120 km por hora, andando de skate, descendo uma ladeira. Isso é loucura, cara. E cadê o para-choque? Cadê o para-choque? E pensa só, se bater um carro a 100... Cara, o caminhão passando do lado do cara, velho. 120 por hora, já é um perigo. Imagina cair de uma prancha com rodas numa descida nessa velocidade. Não, e o cara de terno, descendo de terno, né? O cara, tipo, mantém o estilo e pratica o esporte. Aí. O cara indo pra uma reunião de negócios, eu acho, descendo de skate, cara. Qual é o objetivo? E, por conta disso, o downhill é considerado a modalidade mais perigosa de longboard. Porra, downhill. Mas quem pratica esse tipo de esporte radical não pensa na queda, né? Pensa no prazer de deslizar. Cara, olha a faísca saindo da mão do cara enquanto ele desliza a prancha. Também na sensação de liberdade. 8º, mergulho livre. Mergulho livre. Já o mergulho livre.
Porra, vai dizer que agora mergulhar na piscina é perigoso? Nadar agora é perigoso? Na geração, pouca gente aprendeu a nadar, né, cara? Na minha época eu aprendi a nadar no rio, né, cara? Era necessidade. Jogava a gente no rio e falava, aprende a nadar. Livre é um esporte que não depende só de coragem, mas também da capacidade do pulmão do praticante. Acontece que os mergulhadores não usam nenhum equipamento para respirar embaixo da água. Mas como é que a gente geneticamente não foi programado para respirar debaixo d'água? Se o cara não usa nenhum equipamento que auxilie ele para respirar debaixo d'água, o cara não respira debaixo d'água, não é possível. Ele não respira, então ele não respira. Eles simplesmente conseguem suspender a própria respiração por um período prolongado de tempo. Os participantes de mergulho livre geralmente são mergulhadores mais experientes que começaram a treinar a respiração. Ai, meu, me dá uma fobia. Como é que se chama a fobia de ficar debaixo d'água, cara? Cara, que dá uma fobia olhando uma parada dessa daí dá, né? Debaixo d'água, para não precisar usar o cilindro de oxigênio em busca aí de mais liberdade no mergulho. Eles dizem que o mergulho livre proporciona uma sensação única, como se estivessem em um, universo mágico. De fato, que loucura, cara. Os caras estão sem equipamento. Debaixo d'água ainda tem uns tubarão. A tua ciência diz que uma pessoa comum só consegue mergulhar em segurança sem a ajuda de equipamentos até 40 metros de profundidade. Mas os praticantes de mergulho livre conseguem chegar a mais de 90 metros sem precisar subir lentamente para evitar a descompressão. Tem essa parada aí de descompressão da pressão da água, né? Isso aí dá problema. Até mergulhador que usa equipamento precisa depois trabalhar a descompressão, né? Tem uns equipamentos de descompressão, tá? Eu já vi na internet essa parada. Tudo muito calmo e bonito, mas o perigo é que às vezes os mergulhadores sofrem um apagão durante o mergulho. Acontece que a técnica de prender a respiração pode deixar o corpo confuso sobre quando tomar fôlego. E aí ocorre um desmaio, que embaixo d'água pode ser fatal. 7. Que louco, faz sentido. Mountain bike ou ciclismo de montanha downhill. Cara, por que o cara foi levar uma bicicleta pra beira de um precipício, cara? Quase todo mundo que pratica algum esporte tá Meu Deus, não. coisa pra manter a forma e relaxar, né? Mas Não, isso é IA, cara. Não é possível, gente. Isso é IA. o conceito de relaxar pode ser tão diferente de uma pessoa pra outra, não é mesmo? Imagina o que passa pela cabeça de uma Aí tá pessoa que tranquilo. decide descer montanha Ou parece descendo aquelas montanhas do GTA, né? O cara se quebra todo no joguinho, imagina na vida real. de bicicleta por estradas estreitas e em alta velocidade. Muito popular nos Estados Unidos e na Austrália. Meu Deus! Esse é o Pix de quem se compromete. Jéssica Mata mandou R$17. Telasco, o que você acha da seleção brasileira? Será que vai voltar pra casa cedo? Do jeito que a seleção jogou contra o Marrocos aí, né, meus amigos? A casa é o que resta. A casa é o que nos espera, né? O esporte ficou conhecido do grande público quando se tornou um esporte olímpico, lá em 1996, nas Olimpíadas de Atlanta. Nas competições, os ciclistas percorrem trechos de 4 a 6 quilômetros e pelo menos Olha o estilo dos caras andando de calça jeans, cara. Andando de bike de calça jeans. Pô, parece os Beatles ali, né? 85% do circuito deve ser de subidas e descidas. Ganha quem fizer em menor tempo. Um ponto que quase ninguém comenta é que a trepidação da bicicleta e o impacto que os ciclistas sofrem na região da virilha podem causar problemas de incontinência urinária e até impotência. Cara, isso é pior do que a morte, cara. Isso é pior. Cara, imagina, o cara vai riscar a sua virilidade andando de bike, cara. Tipo, você vai praticar um esporte que corre o risco de você ficar, né, de prejudicar o seu potencial masculino. É foda, né? A trepidação da bike deixa o cara... Pode prejudicar até dar problema de impotência. Minha mulher gosta de aventura. Ela foi no teleférico esses dias e pulou de paraquedas. Ela gosta dessas coisas. Eu sou meio covarde, gente. E, cara, eu acho que o problema de tudo desse esporte aqui específico é o fator determinante que eu não participaria desse esporte aqui é o ato de eu perder a potência, né? Posso causar impotência, né? Pô, o único prazer da vida, velho. Por isso, para praticar esse esporte, além da coragem, é claro, você também precisa de uma bicicleta com bons amortecedores e um selim especial. Ah, é claro que também são necessários acessórios de segurança e muito treinamento, tá bom? Acidentes graves são mais raros do que a gente imagina, mas cair em alta velocidade numa montanha deve ser uma experiência bastante assustadora, né? E pensar que às vezes aí a gente acha perigoso e, sei lá, até a padaria do bairro de bicicleta.
Caralho. Mas eu acho ainda mais perigoso é que o problema é que, tipo, se tu andar com a bicicleta na beira do precipício que nem o cara, aqui, tipo, a maioria das cenas que apareceram aqui, os caras estão andando em lugares que não parece ser tão perigoso, né? Mas até agora, eu acho que perigoso esse esporte pra perigoso, mas até agora aquele de skate a 120 km por hora me deixou encucado. Imagina, pô, pega uma pedrinha, alguma coisinha no meio do caminho ali, desvia, dá de cara numa parede, é loucura. 6. Base jumping. Base jumping? Eu confesso que quando vi o nome base jumping, achei que significava algo como saltando da base. Mas na realidade, o base significa building, antena e earth, o que em português seria algo como prédios, antenas, pontes e penhascos. Eles pulam do limite da onde consegue o paraquedas abrir, tá ligado? E esse esporte consiste exatamente nisso. Um salto do alto de um lugar desse tipo, utilizando um pequeno paraquedas próprio para o base jumping. Eu não conhecia esse esporte e eu não tenho certeza se eu acho esses atletas corajosos ou malucos, talvez aí as duas coisas, né? Infelizmente, os acidentes nesse esporte são bastante comuns e quando acontecem, são fatais. Isso... Cara, tu vai assistir, participar de um esporte que tu tem a convicção que o acidente é comum. Tipo, é comum. Ah, morrer ali é comum, cara. Ah, tu vai pular aqui, a chance de dar errado é muito grande. E o cara mesmo assim vai lá e pula. Aí os caras te acham corajoso, cara. Eu acho maluco, né? acontece porque, apesar de Porque o segundo nome pra coragem é maluquice muitas vezes, né? saltarem de alturas mais baixas que dos paraquedistas, os atletas utilizam apenas um único paraquedas. Então, se alguma coisa sair errada com esse paraquedas... Meu Deus. No paraquedismo, os saltos são feitos com 2 ou 3 paraquedas, dependendo da modalidade de salto, e isso torna o esporte mais seguro. Por conta da alta taxa de mortalidade, o esporte foi proibido em alguns países, como nos Estados Unidos. Mas os praticantes desse esporte não são de desistir tão fácil assim não, hein? Que loucura! Heli-skiing, uma outra modalidade de esporte radical que envolve gelo e que talvez seja até um pouco mais perigoso que a escalada no gelo porque envolve velocidade. Com certeza você já ouviu falar nas Olimpíadas de Inverno, as competições de esqui na neve, e o heli-skiing é bem parecido. Mas no esqui tradicional, os atletas usam um teleférico para subir até um ponto mais alto, para descer esquiando. Já no heli-skiing, os atletas são levados de helicóptero até o topo da montanha, de onde eles descem esquiando. Outra diferença fundamental entre os esportes é que no esqui tradicional, as pistas são preparadas e já foram usadas centenas e até milhares de vezes. No heli-skiing não existe exatamente uma pista preparada, apenas uma enorme descida coberta de gelo. Como você já deve ter imaginado, esse esporte é caro e geralmente praticado por milionários, que têm um helicóptero à disposição, né? Cara, eu só me lembro quando eu olho uma cena desse daqui, é Schumacher, né, cara? Pensa. Lembra o nome, Schumacher. Só que o Schumacher ainda se acidentou numa pista preparada pro bagulho. Mas agora imagina, o cara ter todo o dinheiro do mundo, o cara ter grana pra caramba e se arriscar desse jeito aí, tipo, só pra alimentar a adrenalina, sei lá o que é, cara. Mas você imagina que o cara tá descendo uma montanha de gelo e ele não conhece o terreno, não sabe onde tem pedra, onde que não tem, não sabe, é uma montanha de gelo, cara. Aparentemente, apenas 7 mil pessoas no mundo fazem parte do grupo seleto de praticantes desse esporte. E cada dia vem diminuindo o número de pessoas que vem participando desse esporte. Quarto, corrida de moto. A paixão dos seres humanos pela velocidade é antiga. Cara, e a moto, cara, ela já é perigosa não pro cara que pratica esporte. O motoboy, o cara que tá trabalhando na lida ali já é perigoso, né, cara? E antes de existirem corridas de carros, aliás, antes de existirem sapatos e tênis, nossos antepassados já organizavam corridas competitivas. Ser rápido sempre foi uma qualidade almejada por homens e mulheres de todas as idades em diversas épocas. Por isso, conforme a tecnologia foi evoluindo e os homens passaram a utilizar máquinas para se locomover, também foram sendo criadas provas, corridas competitivas com os mais variados meios de transporte. Sempre com... O cavalo! Esse esporte aí do cavalo eu participaria. Esse esporte do cavalo aí eu acho que é mais a minha cara. O problema é o esporte, o cavalo aguentar, né? Tipo de risco. Lá corridas de cavalo, de carroça, bicicletas, carros e, claro, a mais perigosa de todas, a corrida de motos. Talvez você não saiba, mas as motos do GP de 1000 cilindradas são mais rápidas que os carros de Fórmula 1. O recorde de velocidade na Fórmula 1 é do brasileiro honorário Lewis Hamilton, que atingiu 359 km por hora no GP de Monza em 2023.
Caraca, velho. Já com as motos, o recorde é de 361 km por hora, cravados pelo sul-africano Brad Binder, na etapa de Mugello, na Itália, também em 2023. De maneira geral, as motos também arrancam e pegam velocidade mais rápido que os carros, mas isso é apenas um detalhe. É claro que sofrer um acidente a mais de 300 km por hora é muito mais perigoso para quem está pilotando uma moto do que para quem está dirigindo um carro, né? E, infelizmente, acidentes graves, inclusive com mortes, são mais comuns do que imagina. Terceiro, montanhismo e alpinismo. Para quem tá lá de fora, os dois são muito parecidos, mas existe uma grande diferença entre os dois Cara, parecia que o cara não tinha nenhuma corda ali amarrada com ele, cara. esportes. Montanhismo é usado para subidas até 2.500 metros. Para subidas que ultrapassam essa altura, o termo usado é alpinismo. Só de olhar para essas imagens, você já deve entender por que esse esporte é perigoso. Mesmo utilizando equipamentos de segurança, os atletas ficam completamente sujeitos ao ambiente e qualquer problema com o equipamento ou falha humana pode ser fatal. A prática Cara, humano, né, cara? Humano, falando a palavra humana já é problema, né, cara? Esses esportes aumenta a força muscular, o condicionamento dos atletas e ajuda a trabalhar os músculos que geralmente não são usados no dia a dia. Além disso, especialistas apontam benefícios para a saúde mental, como prevenir a depressão e efeitos psicológicos como maior autoconfiança. O que adianta o cara ter um psicológico bom, efeitos psicológicos, e o cara cair de um prédio e cair de uma montanha dessa daí, cara? Cara, eu realmente, tipo assim, a altura comigo não funciona, gente. Eu tenho medo de subir numa altura assim de 2 metros, já fico bolado. Porque imagina, tu cai de uma altura de 2 metros, bate com a cabeça, já se ferra, né, cara? Apesar de todos esses benefícios, os acidentes são relativamente comuns nesse esporte e costumam ter consequências graves. Algumas pessoas levam essa prática para um outro extremo e fazem a subida sem o uso de nenhum equipamento, como cordas e ganchos. Esse esporte é chamado de escalada livre, mas há quem chame de loucura. Meu Deus. Não, isso daí é maluquice. Esse cara aí deve ter usado droga antes de subir aí, cara. Esse cara aí não tá no natural, não tá no normal, não. Fala aí, Ederson Evangelista. Viu a moça que foi jogada? Pô, então, por isso que eu tô assistindo isso daqui, cara. Esportes perigosos. Os 10 esportes mais perigosos do mundo, né? Segundo, escalada no gelo. Como você já deve ter percebido, o pessoal dos esportes radicais gosta de pegar um esporte perigoso e tentar torná-lo ainda mais arriscado. É, o bagulho que o cara tava fazendo só que no gelo. Esse é exatamente o caso da escalada no gelo. Uma forma extremamente arriscada de praticar escalada, onde qualquer falha no equipamento ou 1 segundo de falta de concentração pode provocar um acidente com consequências mortais para o atleta. Se você ficou com vontade de tentar, estações de esqui costumam oferecer essa atividade, até mesmo para iniciantes. Pode ser uma boa pedida para quem já pratica escalada e não tem medo de olhar bem de perto a cara da morte. Primeiro, wingsuit. Imagina subir. Diz que esse daí é o esporte mais perigoso do mundo, né? Segundo a lista que o cara fez aqui, é o esporte mais perigoso do mundo. Ir no alto de um morro e saltar, com a ajuda de apenas um tipo de macacão inflável. Os participantes do wingsuit fazem exatamente isso. Deslizam pelo ar usando um macacão que, quando o atleta abre os braços, forma algo parecido com um par de asas, que eles usam para planar. Cara, é bonito. Olhando a imagem assim é bonito, mas entendendo o conceito do que tá acontecendo aqui, o cara se desespera. O cara tá caindo em queda livre em direção ao fim da sua vida, né, meu amigo? Nos ares. Esse mergulho pelo ar atinge velocidades bastante altas, variando entre 50 e 150 km por hora, dependendo do ângulo do atleta. Cara, dá uma cãibra no cara, o cara muda a posição do braço ali. Cara, acabou a vida. Fazer a aterrissagem, os praticantes usam paraquedas. Praticar esse esporte não é nada barato, já que esses macacões custam algo entre 4 e 15 mil reais. O cara tem que ser rico, até pra arriscar sua própria vida, você tem que ter dinheiro. Você não consegue acabar com a sua vida sendo pobre, né? Mas se você tirar na frente de um Fusca. Além disso, o atleta também precisa de um paraquedas, que custa por volta de uns 12 mil reais aí. Para tentar prevenir os acidentes, apenas paraquedistas bastante experientes podem praticar o voo com o wingsuit.
são necessários pelo menos 500 saltos de paraquedas. E mesmo assim, isso não é o suficiente para evitar problemas. As estatísticas apontam que 1 a cada 500 saltos desse esporte terminam em morte e por isso ele é considerado o mais perigoso do mundo. E você aí, o que achou? Conta pra gente. Cara, 1 a cada 500 pessoas morrem participando desse esporte. Então você dá o azar de ser o 500, meu amigo, né? Você dá o azar de ser um desses 500, cara. Você tem que ter noção que a cada 500 saltos, um acaba em morte. É loucura, velho. Isso é loucura. Eu não sei, qual esporte vocês acham aí, gente, que é mais perigoso? Porque eu acho que aquele negócio de bungee jump já é uma loucura. Uma loucura é um negócio sem propósito, né? Bungee jump, ramp jump, não sei, cara. O cara pulando de um prédio, pulando de uma ponte, pra mim é... O cara tá querendo, né? Não sei. Eu só sei que eu não faria nenhum desses esportes ainda, meus amigos.